explicou lá, a última aula nós tratamos sobre o tema de sagrado e profano, e esse quadro aqui do Bruegel, o holandês, é muito interessante, né? É um quadro pintado por século XIV, século XIII, mas demonstra a questão do sagrado e profano, principalmente em festas, né, da igreja. A Semana Santa, Quaresma, e o Carnaval, o conflito entre a carne e o espírito, né? Se você pegar o quadro aqui e analisar o quadro personagem por personagem, te traz essa ideia clara, né? Aqui, por exemplo, ó, tem um casal guiado pelo bobo, gordo, aproveitando com um barril de bebidas, enquanto a Quaresma, do outro lado, a penitência, magra, raquítica, sendo puxada por religiosos, né? A senhora, então, Quaresma, está lá, ó, mostrando a necessidade do jejum, não comer carne, ficar longe dos excessos da carne, né? E por aí vai. Tem um cavaleiro obeso aqui, né, sendo retratado do exagero do carnaval. Se você pegar aqui, por exemplo, te mostra características próprias, né, da Quaresma, aquela prática de cobrir os santos, que não sei se aproximar a imagem aqui, né, te mostrando essa característica de cobrir os santos na época da Quaresma. Estátuas são veladas, guardadas devido à questão da quaresma até o domingo de Páscoa, uma prática comum. E aqui, por exemplo, se está tendo também um grupo de mendigos, aleijados, né, fazendo um certo tipo de desfile, né? E, obviamente, a ênfase, a glutonaria, a questão da alimentação exagerada que as pessoas têm no carnaval, os excessos, de novo, sagrado, profano. Aqui, essa parte do quadro, só voltar para vocês verem, que está mais ou menos aqui, ó, nessa parte aqui, eu vou ampliar. Então, está vendo esses dois caras andando. A roupa desse cara aqui já começa a demonstrar uma mudança na sociedade medieval. Se nós estamos no século XIII, iniciando o século XIII para o XIV, já começa aqui um movimento intelectual dentro da Idade Média, e eu sei que vocês não trabalham assim na escola, mas no século XIII para o XIV já está se iniciando o Renascimento, e o Renascimento já afetando a mente das pessoas e tentando quebrar com a coletividade da Igreja Católica. Já um processo de tentativa de individualismo, de racionalismo e principalmente reflexão através da ciência e tentativa de fuga, né, do excesso da religiosidade. Esses dois personagens aqui, o cara está levando um alaúde, né, que é um instrumento, uma lamparina, enquanto um bobo da corte passa aqui com a tocha acesa, mas alguns autores acreditam que esses dois aqui já representam o espírito da reforma protestante, né, dos luteranos. Isso não é uma coisa clara nas análises, beleza? Então, te mostrando esse conflito entre o sagrado e o profano. E aí, né, eu coloquei até um texto que fala sobre o Bruegel, né? A retratação de Bruegel para a espiritualidade cristã de sua época. Os seres humanos são situados, né, no confronto entre licenciosidades, ou seja, poder fazer o que quiser, e as abstinências, né, necessidade de martirizar o corpo para que esse não vá para o inferno. Agora, a grande pergunta é que fica, né? Será que nós também, hoje em dia, temos essa ideia de sagrado e profano? As coisas que são da igreja, as coisas que não são da igreja, como se tivesse um dualismo, que é, ao meu ver, todo tipo de dualismo leva aos extremos que são muito perigosos, tá? Então, o cristianismo medieval, é importante falar isso aqui, é atormentado por essa ambiguidade o tempo inteiro. Essa questão é uma excelente questão de cair no Enem, tá bom? E aí você tem agora as cruzadas e as ordens militares, que é o tema dessa aula. Vai ser uma aula mais rápida sobre cruzadas, que é um tema tranquilo, mas de extrema importância para as mudanças da Idade Média, principalmente na abertura do comércio, tá? Das rotas comerciais. Então, o Papa Urbano II foi o cara que iniciou o processo das cruzadas, prometendo, né, o perdão dos pecados para todas as pessoas que lutarem nas cruzadas. E isso é muito importante. Então tá lá, né, a última fala do Papa Urbano II, né, Deus vult, Deus quer, né, que todos entrem, lutem
contra os bárbaros. Aqui, especificamente, eu não dei essa aula ainda sobre os muçulmanos, né, os povos islâmicos, mas os bárbaros, na visão dos cruzados, são os infiéis e os hereges, todos aqueles que não têm a fé cristã. É interessante, já caiu uma questão, a única questão que eu vi de cruzadas no Enem, né, que caiu até hoje, eles pegam dois textos de um relato dos povos islâmicos e um relato dos templários, né, nesse conflito, mostrando que ambos os lados acabam tendo a mesma ideia um do outro, ideias etnocêntricas, preconceituosas, principalmente na ideia de achar que eu tenho a verdade enquanto o outro não tem a verdade. E esse conflito religioso se arrasta, né? Fica também, de novo, uma outra reflexão. Será que nós vivemos essa ideia até hoje? Aquilo que eu creio é o correto e que o outro não crê é o incorreto? E essa guerra, então, na fala do próprio Papa aqui, tem que, contra bárbaros, povos que são infiéis, né? O muçulmano tem a visão das cruzadas, não tem a visão das cruzadas cristãs. Cruzada é um conflito bélico, religioso contra os povos infiéis. Para o muçulmano, esse conflito é chamado de jihad, só que não tem o mesmo intuito das cruzadas, porque cruzada não tem o intuito de converter ninguém. A jihad, sim. A jihad quer dizer o esforço de todo muçulmano de levar a fé dele pela paz ou, se necessário, pela guerra. Tá? Então você tem lá as ordens militares, são os templários, tá aí uma roupa típica de um templário, né? Então são expedições religiosas, principalmente no início do século XI até o século XIII, que iriam enfrentar os inimigos da cristandade. Cristandade é todos aqueles que são cristãos. Tá? O objetivo, então, até então, é reconquistar a cidade de Jerusalém dos turcos. Turcos também islâmicos. Tá? É importante dizer que os islâmicos, apesar de ter a mesma fé, também brigavam entre eles. Beleza? Então foi feito lá o Papa Urbano II, num concílio de Clermont, que determinou a salvação das pessoas e a necessidade de libertação de Jerusalém. E qual que é a grande importância das cruzadas para nós? Né? A causa religiosa, né? Consequência e causas dela. Né? Libertar Jerusalém, libertar o mar Mediterrâneo, né? Que é uma questão muito importante para a volta do comércio. Questão de primogenitura, o que quer dizer isso? Que os filhos dos nobres estavam causando problemas, principalmente se um nobre tivesse 3 filhos homens, eles poderiam estar brigando, ou dos bastardos brigando, né, per herança dos pais. Então foi muito bom ter acontecido isso para mandar todos eles para conflitos, né, armados, se possível morrer nos conflitos. E uma causa social, o crescimento, né, populacional também, que permitiu essas cruzadas, né, um grande contingente de soldados. E aí você tem, obviamente, aqui eu não vou ficar determinando quantas cruzadas que teve, quais foram as cruzadas, eu acho que isso é um pouco antipedagógico e, para resumir o processo, quais são as consequências dela para nós, que eu acho que é o mais importante. Tá? As consequências da cruzada, então, estão óbvias. Né? Vão levar ao fim do sistema feudal, porque vai voltar o comércio e o sistema feudal não vai conseguir se reinventar. Vai ser necessário um novo sistema para absorver aquilo de novo que está surgindo, né? Comércio, né? E esse novo sistema será chamado de mercantilismo, vamos ver depois isso. Há um despovoamento das terras, então há uma migração, obviamente criação de novas rotas comerciais, mesmo se enfrentando, os árabes e cristãos se davam bem em determinadas áreas, tá? É importante entender isso. Tem pessoas que preferiam morar nas regiões dos árabes do que dos cristãos, porque a igreja perseguia principalmente pessoas de credos diferentes, e em certas regiões os árabes não faziam isso, beleza? O comércio volta a existir, num sentido macro, não local agora. Muitas especiarias começam a vir do Oriente, trocas culturais que levam a aumento do estudo, formação de universidades na Idade Média e a formação da universidade de pessoas que questionavam o sistema, beleza? E possibilitando uma mudança muito importante com o surgimento de novas igrejas. Esse assunto, para mim, é um dos principais, e Weber também acredita nisso, né? E Max Weber, vou falar sobre isso depois, sobre a questão da ética protestante, que vai surgir, né, logo daqui a pouco, no século XV.
E os cruzados contribuíram para a abertura e recuperação de estradas. Lembrando que as estradas são importantes, porque onde cruzam as estradas e os processos, há um ponto de interseção. É onde as feiras, que eram esses comerciantes que andavam, eles eram até chamados de pie pounders pelos ingleses, de pés empoeirados, porque eles andavam, né, sempre sujos, com pó, porque andavam muito. Essas feiras, então, se localizavam e estabeleciam em pontos de interseção dessas estradas. Posteriormente, se tornam fixas, né? Nós vamos trabalhar isso depois. Beleza? Então, é isso. Abraço para vocês. Até a próxima.